Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta e hoje com um convidado super querido, que é o João Meirelles, que é psicólogo também, terapeuta, e que vai dizer oi para a gente. Por favor, João. Bom dia a todos, bom dia, Raquel. Prazer, uma honra ser convidado para esse programa. Para ter um papo com você, além de tudo, nós somos amigos há muito tempo. Né? Eu não estou aqui conversando com o ouvinte, mas que o ouvinte saiba que nós estamos conversando também, estou conversando com uma amiga. Perfeito, maravilhoso. Então, João, você tem atendido, você faz terapia, você trabalha com terapia, entre outras coisas também, e me parece que eu queria entender um pouco melhor como é que estão as pessoas que têm buscado terapia. Porque, na verdade, na Câmara dos Deputados aprovou no dia 12 a medida provisória 1045, né, que se referia somente à criação do programa emergencial de manutenção do emprego e renda. E, na verdade, a medida possibilitava a suspensão dos contratos de trabalho por parte das empresas, com redução proporcional da jornada e dos salários em 25%, 50% ou 70%. Não é? Por outro lado, a pesquisa locomotiva, que também pertence ao teu filho, não é? Diz que 49% da população faz bico, 57% tem medo de perder o emprego, 18% a mais são pessimistas, 14% das famílias estão mudando os filhos para a escola pública por falta de grana, né? 12% da classe média não consegue manter empregada doméstica em casa, 26% perderam o plano de saúde, 84% deixaram de viajar de avião e 59% estão com as contas em atraso. Como é que isso reflete na população que você tem atendido? Isso, de alguma forma, impacta ou eles ignoram? Como é que é isso? Tem como não atingir, né? Eu acho que, independente da questão de renda, né, da simetria econômica e social e educacional que nós vivemos, existem determinados processos que atingem todas as pessoas. Naturalmente, umas a mais e outras muito a menos. Mas, fundamentalmente, medo, que é o que domina, é o que acontece com todas as pessoas. E nós estamos sob o domínio do medo, causado por toda essas questões que estamos vivendo, uma pandemia mundial, uma governança em relação a essa pandemia totalmente desastrosa, uma cisão social, um distanciamento social, uma polarização social, né? E um terror, praticamente, diante do desconhecido. Quer dizer, eu estou falando de uma maneira geral, depois a gente pode conversar mais especificamente o que é o medo. Mas, por exemplo, diante de tudo isso que você descreveu, que acontece dentro de uma pesquisa social e dentro de buscar elementos em termos de categorias sociais, o que a gente vive no consultório, seja agora um consultório online, seja um consultório particular, presencial, seja num hospital, é um medo geral. E já numa situação de estresse. E o que é o medo? O medo é quando a nossa razão é dominada por questões que a gente não pode explicar e que a gente morre de medo. Por quê? Porque nos aproxima do medo de morrer, do medo da morte. Então, para você ter uma ideia, o que se sonha muito nesse período da pandemia, extremamente
a morte, das formas mais simbólicas. Tá entendendo? E quando você vive, e quando você traz isso acordado, você também reflete esse medo, esse terror da morte. Né? Então, estamos vivendo sobre esse clima, sobre o domínio do medo, o domínio que algo desconhecido nos tome conta, algo que a gente não sabe explicar nos tome conta, algo invisível, como um vírus que pode vir de alguém desconhecido, sintomático ou não, possa atingir a nós, atingir os nossos filhos, atingir as pessoas amadas, atingir os outros. Então, isso é uma situação muito delicada no ponto de vista das suas defesas psicológicas e psíquicas que você tem que ter para lidar com uma situação como essa. Uhum. Agora, eu sei que a população de rua tem aumentado bastante e tem, inclusive, sido pedidas pesquisas com relação à localização e dimensionamento da população de rua. Mas eu sei também que gente com profissão, né, está indo para a rua também. Certo? Portanto, muita gente. O fenômeno tem atingido uma população muito ampla, não é? Muito genérica. Sim, porque o empobrecimento, aquela classe E e D, que ascendeu à classe C, voltou para a classe D e E. Então, aumentou muito a fome no Brasil, aumentou muito. Por sua vez, a classe C, a classe B, voltou para a classe C. Então, você imagina, por exemplo, o que é você subir uma escada e tropeçar. Mas você põe a mão no degrau da frente. Tal. Agora, se você vai descer de uma escada e você tropeça, você imagina, você vai rolar essa escada. Então, quando a gente empobrece, então, quando a gente já experimentou o que é subir um degrau, o pavor de rolar os degraus subidos, atrasados, já subidos, é apavorante. Então, se você pega ainda um momento em que nós ficamos isolados, nós ficamos, de alguma maneira, com pouco dinheiro, como estamos com pouco dinheiro, sem perspectiva de fim de pandemia, em função dos novos variantes que estão surgindo numa velocidade maior do que as vacinas que estão sendo oferecidas. Quem é mais pobre ainda e quem é mais jovem está recebendo, não recebeu essas vacinas ou não recebeu a segunda dose. Nós estamos com 30% da população com 2 doses já tomadas, que já não são suficientes. Então, você imagina agora, com essa perspectiva de uma chegada da Delta, o que pode acontecer nesse próximo mês? Então, como é que fica o psicológico das pessoas? Elas têm que arrumar mecanismos de defesa para enfrentar todos esses riscos imaginários ou reais. E você, num estado de vulnerabilidade abalado da sua saúde, porque você não faz esportes, você não se movimenta, você não tem dinheiro, você está abalado emocionalmente, porque o medo te domina, você se contrai, você se protege, a sua resistência é menor, então você fica mais irritado, você fica mais intolerante. Né? Então você começa a ver o que acontece, separações se aumentam. Agressões aumentam. Uhum. Agressões de homem em mulher, agressão em cima. Aí começa a aparecer a questão do racismo, a questão da fobia. Quer dizer, tudo aquilo que estava reprimido aparece de uma maneira mais forte, com mais frequência e com mais violência, infelizmente. Uhum. Então, você falou de violência e parece que tem aumentado mesmo a violência contra as mulheres, contra as crianças e contra os idosos. E também tem aumentado, de alguma forma,
a questão dos cuidados sobre os ombros das mulheres, não é? Que cuidam mais do maridão, dos filhos, dos idosos em casa, eventualmente. Você tem recebido queixas diferentes por parte de homens e mulheres a respeito da descrição do cotidiano? Olha, as queixas são diferentes, mas os pedidos, sempre atrás de queixa tem sempre um pedido. Né? Sim. A gente sempre se queixa do outro, querendo que o outro, fazendo um pedido para o outro, né? Nem sempre o outro possa cumprir esse pedido, né? E nem sempre a gente tem noção do que a gente está pedindo, né? Quando a gente está se queixando. Mas, lógico, os homens se queixam das mulheres, como as mulheres se queixam dos homens, né? E, de alguma maneira, os dois fazem o mesmo pedido, que é respeito, carinho, né? Consideração pelo aquilo que é, mesmo que não seja, mas que pelo menos respeite o que o outro pensa ser. Né? Então, tem esse tipo de queixas. Né? Agora, as queixas são as mais variadas. Eu acho que nós estamos vivendo, Raquel, o que a pandemia pode estar nos ensinando e essa assimetria social, econômica, financeira, educacional pode nos ensinar. Que a gente tem que aprender a conviver com o diferente. Nós estamos saindo de um século onde todos tinham que ser iguais, todos tinham que ter um pensamento. E nós não somos iguais. Ninguém é igual a ninguém. Então, atrás dos números que você revelou muito bem da locomotiva, da pesquisa da locomotiva, tem seres humanos. E cada ser humano é um só. Ele é singular e é plural. Ele é único. Ele também ele pertence a uma espécie comum. Nós somos seres individuais e seres sociais. Quando o distanciamento não vai acontecendo, não só de uma ordem econômica, financeira, mas também vai acontecendo de uma maneira ideal, vai rompendo uma ligação que existe entre coração e cérebro. E vai existindo também uma separação entre as pessoas. Nós temos que aprender a substituir o ou pelo e. O que eu quero dizer com isso? Não é eu ou você, sou eu e você. Não é eu e você igual a mim, ou que eu tenha que ser igual a você. Não, é eu e você, com você diferente de mim e eu diferente de você. Aí vem, quem somos nós? Nós somos pessoas únicas e diferentes. E é assim que a gente tem que aprender a adquirir o quê? A confiança. Hoje, o medo faz com que a gente perca a confiança. Perca a confiança no outro. E sem confiança não tem construção coletiva. Não tem possibilidade de ter alguma coisa comum, de estabelecer pontes para poder chegar a um objetivo comum. E eu acho que esse é o grande drama que a espécie humana está vivendo hoje em dia. Entendendo? Olha, aqui os dados da Unicef dizem que 41% de jovens e crianças deixaram de comer frutas e hortaliças. E a gente teve discutindo com o professor, porque metade está voltando para as aulas presenciais e a outra metade não, e vai se revezando, e de alguma forma parece que o lanche escolar, né, que era servido nas escolas públicas, etc., de certa forma diversificava, né, o repertório da criançada em termos de frutas, hortaliças, legumes, etc., etc. Está deixando de acontecer isso. Mas, por outro lado, também, a população mais pobre, como você bem apontou, está sofrendo mais e está difícil. O Brasil voltou ao mapa da fome, né? Mas eu sinto
que, de alguma forma, pelo menos em algumas regiões, como, por exemplo, no Butantã, não é? Tem havido uma coleta de doações na Praça Elis Regina, todos os sábados de manhã, todos os sábados, durante o dia todo, e uma distribuição de cestas básicas, e que isso tem mobilizado muito a solidariedade por parte da população. Ou seja, o governo não está fazendo nada ainda, nem sequer dando o tal do auxílio emergencial, não é? Mas a população está sensível com relação às necessidades da população mais carente, não é? Com certeza. Agora, a gente precisa ver, nós já estamos com 1 ano e meio de pandemia. Então, aquela força inicial, que, inclusive, fiquei sabendo que, inclusive, nunca a classe média, a elite, os empresários, a iniciativa privada também deu muita contribuição para a questão das mães da favela, do pessoal da CUFA, os falcões. Então, tiveram sérios movimentos, isso é uma coisa do brasileiro. Acontece que você tem essa iniciativa, você tem esse impulso, mas quanto mais o tempo passa, as contribuições vão diminuindo e nós vamos buscando outras formas de contribuição, né? Então, esse espírito de solidariedade, de cooperação, é a solução para a nossa crise. E isso sai de uma maneira espontânea, principalmente da população mais pobre, porque precisa mesmo e sabe que o outro precisa, né? Quando você pega uma doação dos mais ricos, das empresas e tal, eles dão de uma maneira sincera, também solidária, né? Mas também com um certo paternalismo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não é uma coisa que necessariamente o cara vai lá continuar colocando a mão na massa por mais tempo. Tem um tempo que aí ele já vai diminuindo também, né? Mas o espírito solidário é bem presente, é bem contínuo, né? E agora, em relação à merenda escolar, em relação à escola especificamente, a situação está muito trágica. O governo não fala disso, mas, por exemplo, a própria Secretaria de Educação de São Paulo teve uma diminuição de 1 milhão de tickets de refeição nas escolas, porque as pessoas não iam na escola. E, olha, eu acompanho um trabalho dentro de uma região do estado de São Paulo, do litoral norte, com algumas escolas públicas, municipais, trabalhando com populações quilombolas, caiçaras, poucos indígenas. E lá, tudo isso que estão propondo de educação pela internet, não chega. O governo já disse que não vai bancar essas escolas para poder fazer um movimento híbrido. Então, 50% dos alunos tiveram contato uma vez. O resto, todo mundo tem celular, não é pré-pago, não tem coisa. Ou seja, está existindo um colapso na educação, na educação do ensino fundamental e primário pública, das escolas públicas, né? Eu acho, por exemplo, uma outra questão que eu estou achando absurda nesse momento é a liberação de crianças nas escolas. Sabe? As enfermarias pediátricas dos hospitais infantis estão crescendo rapidamente. Essas crianças estão levando para dentro de casa o vírus, porque todo o pessoal pensa o seguinte: eu não me contaminei, mas ele não está vendo que quem se contamina transmite. Quem está contaminado transmite. E o problema hoje maior da saúde pública é a transmissão, porque essa criança vai transmitir para o pai e para a mãe que não tomaram ainda uma segunda vacina. Você vai transmitir para o avô e para a avó que tomou a segunda vacina, mas já que não é suficiente. Então, eu acho de uma irresponsabilidade muito grande. E eu estou sabendo que não estou falando sozinho, eu estou falando em nome também de outros infectologistas, de outros profissionais da saúde, que
eu estou terrivelmente apreensivo com o que possa acontecer no mês de setembro. Então, por isso que nós estamos correndo contra o tempo para tomar mais vacina. Precisa se mobilizar imediatamente para tentar fazer com que a vacina, numa segunda dose, pelo menos diminua o estrago que possa vir a acontecer ainda nesse processo exponencial de crescimento da variante Delta. A gente falou na semana passada com o Reinaldo Reis, que é professor da rede pública também, e ele falou que muitos professores não receberam também a segunda dose, né? E que os pais que estão eventualmente indo visitar as escolas para ver em que condição as escolas estão, porque disse ele que, enquanto ele está na sala de aula, ele consegue verificar o distanciamento entre os alunos e o uso da máscara. Mas se um aluninho pede para ir no banheiro, por exemplo, não tem quem o acompanhe no corredor, não tem garantia de que ele tenha sabonete ou que ele use adequadamente o banheiro depois. E disse-me ele também que, na verdade, as mães ou pais que estão eventualmente aparecendo na escola para verificar, acabam elas tendo que fazer a faxina dos banheiros, porque o pessoal reduziu a contratação de faxineiros. Né? Então, é Você vê, terrível, né? exemplos como esse tem diversos. Por quê? Porque quem convive dentro do ambiente escolar sabe como é que é a convivência, o pátio, o pessoal correndo, os funcionários, os professores, quando vem conversar. Quer dizer, toda vinculação comportamental, ainda mais do brasileiro, que é livre, faz o que quer, não está tão preso a regras, então, e é afetivo, e quer tocar, e quer falar. E um tempo reprimido é você quer o contato, não tem como evitar esse tipo de situação. Você está entendendo? Então, é um risco para funcionários, é um risco para professores, é um risco para pais, frequentadores, é um risco para todo mundo. Agora, eles falam assim, mas essas pessoas também estão nas suas favelas, nas suas casas, também colocando assim. Agora, você não está incentivando encontros, você não está incentivando aglomerações, contatos constantes, você não está expondo tanto. Então, eu acho de uma maneira irresponsável. Aí falam, economia, precisa trabalhar, quem é que vai ganhar? O governo tem que trazer, dar dinheiro para o povo. Distribui dinheiro. Distribui dinheiro e depois vai discutir dívida pública. Para quem deve, se deve, quem já cobrou essa dívida pública, quem continua cobrando quando já não precisa cobrar mais. Quer dizer, então, todos esses tipos de situação têm que ser colocadas dentro de um contexto mais amplo. Mas, infelizmente, em vez da pandemia, o pessoal está atrás de votos. Exatamente, você sintetizou super bem. E me conte uma coisa, uma das coisas mais divertidas, mais interessantes que a gente fez juntos ou separados na vida, foi na época da gestão da Marta Suplicy como prefeita pelo PT em São Paulo. E a gente fez um psicodrama na rua, nas ruas. Se a gente voltasse hoje para as ruas, qual seria o clima que você acha que encontraria? João congelou tua imagem.
Fala, João. Tá, ok. Tá, ok. Bom, voltamos então, João. Se você, por acaso, fizesse um psicodrama na rua hoje, que tipo de clima você encontraria? Liga o teu som, por favor. Que tipo de clima eu encontraria? Aham. Um psicodrama na rua? Yes. Encontraria basicamente tudo isso que eu falei para você. Quer dizer, uma preocupação muito grande de juntar pessoas que pensam diferentes, porque o pensamento ainda está reduzido, né? O nosso cérebro racional está reduzido. Nós estamos hoje à mercê dos sentimentos e das emoções. E sentimentos e emoções são excludentes. Ou eu ganho ou você ganha de mim. E aí, esse é o perigo que nós estamos vivendo. O perigo de uma ruptura, de um conflito social, né? E com baixa tolerância entre as pessoas. Então, eu tomaria muito cuidado se eu fosse fazer um sociodrama público hoje, presencialmente, porque a importância do diretor como mediador desse clima excludente seria muito importante para que tentasse promover, no final, o respeito pelas diferenças. Mas ele correria um risco muito grande de apanhar dos dois lados. Uhum. Bom, eu sei que eu estava comentando com o Mauro, ainda há pouco, antes da gente começar o programa, que eu estou aqui em Itapetininga e já tem 3 ônibus lotados que estão querendo ir para São Paulo, na Avenida Paulista, em apoio ao Bolsonaro, sem nenhum temor, sem nenhum absolutamente nada, né? Junto com isso, eu estava lendo também o Domênico De Masi, que deu uma entrevista, e ele diz que essa ditadura reduz a inteligência coletiva do Brasil, não é? Ou seja, o ditador conseguiu impor um comportamento idiota em um país muito inteligente. E porque é isso que fazem as ditaduras. Quando o país é comandado por pessoas tão tacanhas, a tendência é o rebaixamento geral do nível cognitivo de sua população. Você concorda com isso? Porque nós estamos falando de terraplanismo, de resistência à vacinação, de pautas morais, de descaso com o meio ambiente. É terrível, né? Raquel, eu concordo e acrescento alguns lados ainda a isso que o Domênico De Masi fala. Se você for pensar na evolução do cérebro humano, nós começamos primeiro com o tronco cerebral, que é acima da medula, que cuida da nossa sobrevivência. Uhum. Se você pega, coloca uma agulha em contato com esse tronco cerebral, imediatamente ele contrai. Se você coloca calor, ele se expande. Em cima desse tronco, tem 2 hemisférios cerebrais, que traz os nossos sentimentos. E que aí já você fala, bom, mas por que eu estou me afastando? Por que eu estou com medo? Não, mas por que eu estou me aproximando? Então você começa a buscar sentidos através das emoções, dos sentimentos. Depois, nós temos uma outra camada no nosso cérebro, que é a córtex cerebral. A córtex cerebral traz a razão. Por que nós fazemos isso? Para que nós fazemos isso? Quando existe uma situação de tensão, de medo, vai existindo um distanciamento entre essas camadas cerebrais. Então, o que vai acontecendo? Você vai ficando mais sob o domínio do medo, que foi o que nós falamos no começo do nosso papo. Esse domínio do medo, você é uma coisa assim. Você está ali pela sobrevivência. É o estado que nós estamos. Nós estamos no estado da sobrevivência. E aí,
Não é a razão que controla, aí é a emoção que controla. Você não sabe qual é a reação do outro. Você não sabe se o outro vai te atacar, se ele vai te abraçar. Você não sabe se esse outro vai transmitir um vírus para você ou não. E esse processo ainda, você junta com isso uma falta de dinheiro, uma falta de perspectiva de futuro, um governo que usa o medo como controle social, amedrontando, ameaçando com golpes, ameaçando com mais tirada de dinheiro, para um pessoal que já está endividado, que 80% hoje das letras brasileiras pertence a bancos. Ou seja, ninguém está preocupado com o ser humano. O ser humano virou commodity, virou mercadoria barata. Entende? E aí você pega aquilo que a Elza Soares diz. Não é só a carne negra, além da carne negra que não vale nada no mercado. Nem a carne do índio, nem a carne do branco, nem a carne do pobre, sabe? Nem a carne da mulher, nem a carne... E nós, do ser humano. Não que eu seja contrário a essa questão das lutas pelas identidades identificadas, mas nós temos que pensar que o ser humano hoje, a sociedade foi feita para o ser humano. O Estado foi a melhor condição que o ser humano criou até hoje para coexistir. É nisso que nós temos que pensar. Nós estamos aí numa crise climática ambiental terrível. Então, se a gente não aprender com aquilo que a pandemia pode nos ensinar, realmente nós estamos indo para o buraco, como espécie. E aí, cada um vai querer viver o imediato, cada um vai querer viver sozinho, por si. Esse é o perigo que nós estamos vivendo. Esse é o grande perigo que nós estamos vivendo. Uhum. Quando uma panela de pressão estoura, o problema não é o estouro da panela de pressão, foi uma válvula que estava estragada e que não foi corrigida a tempo. E nós estamos para estourar uma panela de pressão. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Não é o que eu gostaria de sentir. Eu não gostaria de estar passando. Inclusive, assim, quando eu pensei nesse nosso papo, Raquel, eu pensei muito, não, vamos levar para as pessoas coisas otimistas. E as coisas otimistas e buscas de solução, fundamentalmente, está assim, da gente aprender a conviver com o diferente. Saber que nós temos que ser tolerantes, que o mundo não é a reprodução dos nossos umbigos, que nós não podemos avaliar o outro como se se o outro não cumpriu o ideal que a gente gostaria que ele cumprisse, então ele não vale nada. A gente não deve fazer isso nem para o outro e nem para a gente mesmo, nas nossas autoavaliações. Uhum. Temos que fazer o nosso melhor. E o fato da gente não atingir os nossos ideais não pode significar que a gente não vale nada e que nós não fizemos nada e o que nós fizemos foi chegar mais próximo do fim. Não. Nós construímos muita coisa, nós temos muita coisa de vida, sabe? Essa crise é uma crise transgeracional, então a gente precisa, de alguma maneira, matar algumas coisas para fazer crescer e criar outras coisas. E é isso que é o desafio que nós estamos procurando levar nos nossos espaços de saúde mental. Viva o seu risco, reconheça o seu valor, saiba que algumas coisas não vão mais acontecer, vão acontecer de uma maneira diferente. Você vai ter que se adaptar a isso. E para você se adaptar a isso, você tem que acreditar naquilo que você é, naquilo que você possa construir com o outro, colaborando com o outro numa construção coletiva. Esse é a vida pós-pandemia. Se é que vai existir uma pós-pandemia, porque nós vamos ainda conviver com pandemias, com variantes de vírus, novas pandemias, e esse é um processo adaptativo da vida, como sempre foi, desde
de que nós éramos macacos. É assim que eu vejo. Adaptativo em termos, né, João? Porque os indígenas, pelo menos, dizem que, Ailton Krenak, a Pagu, enfim, uma série de outros, dizem que, na verdade, o sistema capitalista tem explorado a natureza sem nunca repor nada. E que nós temos que desenvolver super rapidamente uma nova relação com a natureza, porque senão nós é que desapareceremos desse planeta, embora o planeta continue com outras espécies, não é? Olha, naturalmente, a gente precisa entender a dimensão da natureza. Sim. Geralmente, a gente pensa que a natureza está fora da gente. Nós somos a natureza. Então, o respeito à natureza começa com respeito a si mesmo. Perfeito. Sabe? Com respeito ao que você tem de valor. Que com isso vai te dar força para que você se lance no desconhecido, no outro, no primeiro outro, que é o desconhecido dentro de você mesmo. Porque aí você vai reconhecer o outro como diferente de você, como algo diferente de você. Então, o respeito à natureza, e eu concordo plenamente com os índios, com o Krenak, começa com respeito a eles, com respeito à sua tribo, com respeito à sua nação, ao seu sentimento, à sua cultura, ao seu ambiente, à sua sociedade. Esse que é o respeito. Porque aí você pode estender isso ao planeta, ao diferente. E aí a natureza, o conceito de natureza se torna muito mais amplo. E é justamente o que nós precisamos fazer, é trazer a natureza para dentro da gente. E isso a pandemia deu essa oportunidade. E muitos foram para dentro de si. Muitos compreenderam a existência da convivência, da colaboração, do afeto. Então, e isso, sabe, não é ficar pedindo amor ou mais amor, por favor. Não, é praticar o amor, é fazer o amor. Porque é fazendo que a gente aprende. E não o discurso, as palavras, hoje virou um blá, blá, blá. O pessoal tira de contexto, dá um outro sentido. Então, o que vale hoje é a ação. O que você faz? O que você fez por você? O que você faz pelo outro? O que você faz pela sua nação, pelo seu grupo, pelo seu planeta? É isso que eu entendo que seja a mensagem de vida que eu gostaria de levar nesse papo. Mauro, por favor, apareça. Você falou, João, de praticar o amor. Né? Bonito. Parecia padre. Mas como é que faz isso? Não sou nem padre nem pastor, mas... Tá certo. E como é que você traduz isso em cotidiano? Por exemplo, depende de nós, de cada um de nós, a luta para não emburrecer, para tentar não imitar a violência cega, não se deixar contaminar pela estupidez, porque eles passarão e nós estaremos aqui para recomeçar, diz o Biasi, não é? Como é que a gente traduz em prática essa coisa de praticar o amor? Me conta. Olha, o amor, uma das formas do amor é o cuidar. Sim. Cuidar de si, primeiro, para poder cuidar do outro. É que nem aquele exemplo do avião. Põe a máscara primeiro em si, para depois poder colocar no outro. Porque se você não colocar em si, você não pode colocar no outro. Tá certo? Perfeito. Então, esse eu acho que é exercer o cuidar. A ação, o verbo de ação é o cuidar. Para esse momento planetário que eu acho e humano que eu acho. Cuidar de si para cuidar do outro. E cuidar de si é no masculino, no feminino, no plural, porque as mulheres têm cuidado mais dos outros. Você agora me trouxe também uma lembrança fantástica de pensando no canhão imaginário, quem é o brasileiro? O brasileiro é filho de uma Índia, pensando no nosso imaginário arcaico, no nosso inconsciente,
ele é filho de uma índia misturado com outro índio, ou com português, ou com espanhol. Então, o que acontece? Vão ser as mulheres que vão salvar e tirar o Brasil e o planeta desse mundo, dessa crise. Porque é a mulher que traz a sobrevivência, é a mulher que traz a nova geração, é ela que traz no seu útero, no seu ventre, sabe, o amanhã. E é ela que, quando vê que o amanhã está ameaçado, assume o presente. Elas são as mulheres indígenas que, quando você vai no Xingu, na hora que está tendo a reunião lá dos pajés, dos caciques, elas estão em volta da oca, gritando e trazendo e tentando trazer a razão a esses homens que têm o poder. Por quê? Porque é a mulher que traz a vida, é a mulher que traz o futuro. E é isso que tem que acontecer mesmo. É elas que têm que trazer o poder dentro de casa, o poder dentro da sua comunidade, porque são elas as detentoras do futuro. E sempre foi assim, isso é biológico. Isso independe de momento social, momento político, em que época nós estamos dentro da história humana. E é isso que eu acho que é muito importante. Eu acho que isso é que diferencia muito as mulheres dos homens de hoje. Porque, infelizmente, os homens nessa história brasileira abandonaram seus filhos, não assumiram seus filhos, sabe? Se você vê hoje que mais de 50% dos lares brasileiros são controlados por as mulheres, tá certo? Homens que não assumem suas crianças, sabe? Homens que necessariamente você quer ver como é que é a qualidade de uma cidade, você vai ver o número de farmácias, de bares e de igrejas que uma cidade abre. Aí você vê como necessariamente quem são os frequentadores. As mulheres pedindo a Deus, os homens pedindo pinga e as farmácias ganhando dinheiro em cima da doença. Então, infelizmente, é esse tipo de percepção que as pessoas têm que entender, que ou elas se valorizam e lutam pela valorização de si, do outro, ou elas vão ser totalmente dominadas por essa situação. A vida vai continuar no planeta. A espécie humana talvez não continue. João, eu fiquei felicíssima com essa tua última fala e parece que o nosso tempo está esgotado. Ele sempre fica faltando o tempo, não é? Nós precisamos marcar outras. E o Mauro está querendo falar alguma coisa. Mauro? Não? Então tá. Eu só queria dizer que sempre há tempo. Sempre há tempo. O tempo que nós estamos vivendo não é esse tempo aqui que você está falando do programa, o cronológico, mas o tempo que nós estamos vivendo é o tempo existencial, da nossa existência. É o que os gregos chamavam de kairos, né? Que tem, nesse momento, o presente, o passado e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Bom, João, muitíssimo obrigado pela presença aqui hoje, foi ótimo. E o Observatório da Mulher volta na semana que vem. Obrigado pelo convite.